Hoje no EgiPod a gente vai falar sobre um tema polêmico e também muito pertinente para a vida de todo e qualquer engenheiro, que é o seguinte: concorrência. E aí de cara tem uma frase que eu gosto muito de falar, que é: eu não acredito em concorrência. Para quem é bom, não existe concorrência. E quando a gente tava pensando nesse episódio, eu e Jailene, a gente ficou martelando o seguinte: cara, por que tantas pessoas vêm aqui no direct, vêm perguntar, vêm falar: meu Deus, eu não consigo uma oportunidade, meu Deus, o mercado tá saturado, tem gente demais na engenharia. Quando, na verdade, será que o mercado tá realmente saturado? Porque é fato que a cada ano saem milhares de engenheiros para esse mercado. Sim, mas também a cada ano tem muita demanda de serviço. Será que tem algumas áreas que possuem um melhor mercado do que outras? Como é que você vai se diferenciar? Como você vai encontrar um nicho atrativo? A gente vai falar muito disso aqui hoje. Então, Jailene já está aqui ansiosa para começar a falar. Com certeza. Eu nunca olhei para a concorrência. Não é, tipo assim, querendo ser o máximo, mas desde que eu me formei, eu penso da seguinte forma: eu vou fazer o meu melhor e a concorrência é que tem que ter medo de mim. Então, nunca prestei atenção na concorrência, nunca olhei para o lado, nunca tive medo de passar conhecimento. Afinal de contas, tem muita gente que não passa conhecimento por medo da concorrência. E é o contrário. Se você for bom, não existe concorrência. Eu vejo muita gente dizendo que está faltando emprego e eu contrato todos os dias e vejo que está faltando gente boa, competente, que realmente não ligue para a concorrência e vá fazer o feijão com arroz, o básico certo e competente. Só que o que acontece? Eu sei que às vezes a gente que já tá desse outro lado, é muito fácil dizer: ah, não tem concorrência, não tem concorrência. Só que muitas vezes o profissional que tá lá imerso nessa situação de buscar, de fazer curso, de mandar currículo e não conseguir o emprego, pode dizer assim: essas duas estão loucas. Ou simplesmente só falam isso porque já conseguiram o espaço delas no mercado. E aí eu queria trazer um pouquinho do entendimento do que de fato seria a concorrência e do que de fato seria um mercado saturado, que a gente tanto escuta. Engenheiro agora vai virar Uber, engenheiro tem que buscar umas outras formas de atuação, é engenheiro sendo contratado como analista, é engenheiro sendo contratado como tudo no mundo, menos como engenheiro. E aí quando se fala em concorrência, a gente tem que analisar muito além da oferta de profissionais que existe nesse mercado, porque é fato. É uma área extremamente grande em todos os sentidos, tanto de mercado quanto de profissionais que saem para esse mercado. Então, tem muitas possibilidades de áreas de atuação e muita gente atuando. Ok. E tem a questão lá da oferta de quanto tem disponível de serviço. Só que muitas vezes as pessoas olham somente uma visão macro. Então, muito engenheiro. E cadê as obras no Brasil? Teve pandemia, depois antes tinha tido recessão econômica. E a galera olha só o macro. Esse é o ponto. Se você olha somente o macro, de uma visão generalista, você vai continuar fazendo o que todo mundo faz e sendo levado por essa corrente de achar que está saturado ou que não existe oportunidade. Então, o que a gente vai falar aqui hoje é o que eu chamo de destrinchar todas essas fatias. O mercado seria como se fosse uma pizza. E aí tem a parte uma fatia de obra, uma fatia de projeto, uma fatia de profissionais que são bons, umas 3 fatias de profissionais que se formaram, mas que não são bons. Então é por esse caminho que a gente vai aqui hoje. Porque uma coisa é fato. No Brasil, muita gente tem problema para resolver de obra. Muita gente tem problema para resolver de regularização de imóvel. Muita gente tem problema para resolver para conseguir o alvará do Corpo de Bombeiros. Muitas cidades precisam se desenvolver e para isso precisam de obras públicas, precisam contratar empresas para obras públicas. Então, assim, tá saturado para quem? Tá concorrido para quem? Então, Milena, vendo você falar agora sobre todos esses problemas que, teoricamente, a gente enfrenta na área da construção civil, essa semana passei por várias situações que essa sua fala caiu como uma luva. Por exemplo, muita gente acha que tá numa obra, você não precisa saber, por exemplo, quanto é o grau de inclinação de uma rampa. Isso é básico, você tem que saber norma, você tem que saber... Você é engenheiro de obra, você tem que saber o mínimo.
Você não sabe como é a composição de custo. Como se faz uma composição de custo. Porque, sei lá, o professor não deu essa matéria bem dada e você não terminou o curso e não procurou saber. Então, muita gente na entrevista de emprego tem um currículo maravilhoso. 10 páginas. Na prática, às vezes eu fico um pouco constrangida por ter que estar ensinando uma coisa tão básica, por estar ensinando muitas vezes uma coisa que no início do curso de engenharia deveria ser dado. Então, assim, a concorrência está aí e as pessoas ainda não caíram a ficha que precisam ser bons profissionais, é o básico, tem que saber o técnico. E aí, nesse momento, pode gerar uma certa assim, meu Deus do céu, e agora eu vou ter que saber tudo? E a gente volta para aquela questão de, não, você não precisa saber tudo, mas você precisa entender que dentro do mercado da engenharia existem nichos. Sim. E nichos possuem subnichos. Então, o que seria, por exemplo, o meu nicho? Eu já atuei com obra, vocês, quem não assistiu o primeiro episódio, assista, que eu quase trabalhei na empresa de Jailene, mas eu segui por um caminho de projetos. Então, trabalhando com projetos, eu escolhi um subnicho de prevenção contra incêndio. Dentro desse subnicho de prevenção contra incêndio, teoricamente, as pessoas acham que você tem que saber fazer tudo. Que você tem que saber fazer execução, que você tem que saber fazer o projeto, seja o projeto com hidrante, com sprinkler, seja o projeto para evento, seja o projeto para pequenas empresas, seja para renovar as licenças. E aí tem uma série de subnichos dentro desse subnicho que é possível de atuar. Só que eu segui um caminho que foi de me especializar em determinada área para que, de fato, eu consiga fazer isso que já a Helene está falando. Poxa, se eu vou trabalhar com obra, eu tenho que dominar aquilo que se propõe uma obra. Dane-se as outras partes. Tô nem aí. Se já a Helene for perguntar hoje como é que funciona a execução de uma obra, o que é que eu tenho que fazer, eu vou dizer, eu não sei, eu não trabalho com isso. Exatamente. A minha especialidade é outra. Com certeza, Milena, mas assim, quem trabalha realmente com obra pode até não saber, não ter decorado, mas tem que pegar os projetos e fazer uma análise prévia. Afinal de contas, quando você faz uma execução, você vive aquela obra. Sim. Então, você precisa conhecê-la muito bem. Então, você precisa saber se está de acordo com as normas básicas do Corpo de Bombeiros, por exemplo, como é que eu vou executar uma obra e eu nem sequer me atentei para saber se existe um projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros, se eu sei que é uma exigência, senão a obra não tem funcionalidade. Outra coisa muito importante, se realmente aquela obra está de acordo com as normas de acessibilidade. Isso é básico, eu tenho que saber, não preciso decorar, mas eu preciso saber se a norma 9050 aquela obra está sendo atendida por a nova norma 9050. Então, são essas coisas que são básicas que a gente precisa se atentar para isso, porque já aconteceu de eu entregar a obra e toda a obra está fora de norma e eu ter que voltar e fazer retrabalho, porque a engenheira não se preocupou com isso. Então, isso é retrabalho, isso é custo. Qual é o empresário que não liga para custo, para lucro? Então, não existe. Não existe. ONG? Não é ONG, exatamente. Então, vai quebrar lá na frente. Sim. Ou seja, e para mim, o profissional, hoje em dia, ele tem que ver resultado. Ele tem que ver números. Não adianta você chegar aqui, cheia da técnica, mas também não ligar para números, para uma planilha de custo, saber realmente se aquele material que eu estou recebendo está compatível com o que eu estou gastando. Então, isso tudo é uma visão do profissional de hoje que a gente procura no mercado de trabalho. Sim. Não é você só saber fazer a parte técnica, não. Você também tem que ter uma visão da parte de financeiro, de resultado. Eu tô sendo contratado para entregar aqui resultado. Então, isso é uma visão que hoje em dia o profissional precisa ter e muita gente não se atenta para isso. Precisa ter. E aí, cada nicho, cada tipo Sim. de profissional, quem vai atuar com obra, tem que ter um perfil de dominar essas características que a Helene está falando.
o profissional que vai atuar com o projeto, ele já tem que estar pensando no custo na hora que ele está fazendo o projeto. Quais são as medidas que eu vou tomar aqui, qual dimensionamento eu vou fazer para que eu consiga otimizar isso. O profissional que vai trabalhar com a parte de infraestrutura, que é algo que eu estudei na faculdade, não sei nem para onde vai, parte de estradas, rodovias, vai ter características próprias para isso. Então, cada nicho vai ter suas particularidades. E aí, o que é que a gente quer dizer com isso? Que você não precisa ser a pessoa que vai saber de tudo da engenharia. E eu sei que quando a gente se forma, tem aquele vizinho, tem aquele primo, tem aquele amigo que diz, ei, vai dar uma olhadinha lá, eu tô com um problema assim, assim, assado. Oi, eu vi um negócio lá porque desabou um prédio, desabou um muro, desabou não sei o quê. O que é que você acha disso? Como se a gente tivesse que dar algum parecer ou alguma opinião técnica sobre determinado assunto. Então, é importante que você, primeiro, tire o peso das suas costas, que não é porque você é engenheiro que você tem que dominar absolutamente tudo que envolve a engenharia civil, até porque, se você for olhar lá o seu CREA, são inúmeras atribuições que a gente tem, mas, de acordo com a área que você escolheu, aí sim, você precisa ser bom tecnicamente. Sim. E eu falo que a fórmula do sucesso para qualquer engenheiro, ela é baseada em 4 letras. BT mais que significa ser bom tecnicamente, mas você ser excelente com as estratégias, que é justamente isso que vai permitir você fechar o contrato. Então, partindo desse gancho, para o pessoal deixar claro o que seriam esses nichos e subnichos, vamos só frisar aqui, Jailene. Eu vou dar o meu exemplo, daí você dá o seu, certo? Sim, sim. Então, o meu nicho é engenharia, daí o subnicho projetos. Dentro desse subnicho projetos, existem vários outros subnichos. Claro. Dentro desses subnichos, eu escolhi a parte dos projetos de prevenção contra incêndio. E aí, eu teria total liberdade de, por exemplo, não, eu vou atuar somente com projetos de eventos, que são os meus queridinhos. Amo trabalhar com evento. Não, eu vou trabalhar somente com projetos de prevenção contra incêndio para edificação. É isso que a maioria dos profissionais fazem. Então, eu desafio você a me falar, você que está assistindo, quem você conhece que trabalha com a parte de evento? É um subnicho desse subnicho. E ainda assim, dentro dessa parte dos projetos de prevenção contra incêndio para edificação, você pode ou poderia escolher somente trabalhar com os projetos simplificados, onde são projetos para edificações menores, ou somente trabalhar com projetos para edificações maiores, que são os projetos completos, que é onde é emitido o AVCB e nos simplificados os CLCBs. Ou você poderia ainda trabalhar com os 3 tipos de projeto, mais a renovação da licença, que a cada ano ou periodicamente isso precisa ser renovado. O que é que vai determinar qual desses subnichos, dentro do subnicho que eu escolhi, o que é que vai determinar para qual caminho eu vou, se eu vou fazer tudo? É justamente as demandas do mercado. Sim. Então, se a gente vive numa realidade onde essa é uma necessidade, uma exigência para todos os tipos de edificações, exceto residências unifamiliares, poxa, por que não aproveitar isso e por que não atuar com essas 4 oportunidades? Ah, não, estou começando agora. Vou começar mais com os projetos simplificados. Quando eu vi que eu estou seguro, quando eu vi que eu estou dominando como funciona todo o trâmite, eu vou expandindo para os projetos completos. Também é um caminho. O que eu quero mostrar aqui é que você não tem que ser a pessoa que tem que fazer tudo e que, às vezes, também não é tão interessante do ponto de vista financeiro e de mercado você ser a pessoa que faça somente um tipo de projeto dentro do seu subnicho, porque ao longo desse episódio eu vou contar uns erros, para não usar outra palavra, mais fortes que eu cometi. E aí, trabalhar com isso não necessariamente implica que eu teria que ser a pessoa que também vai executar. Porque é algo que eu recebo muito. Ah, mas Milena, como faz a parte de execução? Você tem uma equipe que vai lá executar? Como é que é isso? Você tem uma empresa que vai fornecer os extintores? Não, minha gente. Mais uma vez, a gente está falando de subnichos. A parte de execução, com certeza, é um subnicho. Que você pode fazer uma parceria. Que isso depende muito da sua visão, né? Que você pode fazer a parceria, mas que não necessariamente tem que ser você. Sim, com certeza. E aí, eu não faço execução. O máximo que eu faço é fazer a vistoria para garantir que o meu projeto foi executado corretamente. E aí, evitar o gargalo que já a Ilene falou, que de repente foi executado, não foi levado em consideração o que estava no projeto e depois está tudo errado.
Então, qual subnicho você tem atuado hoje? Você aí tá correndo, atirando para tudo que é lado, como eu falava que no começo eu saía atirando para tudo que é lado, desesperadamente, ou você já tá com a mentalidade que, opa, posso seguir por uma linha específica? E aí, como funciona no seu mercado, Jailene, essa questão? Então, como você falou, meu nicho é obra, né? Meu subnicho, obra pública. E eu já trabalhei também com obra privada e obra pública ao mesmo tempo. Mas, como você mesmo falou, não adianta a gente estar atirando para vários lados, né? Porque no final das contas a gente não atende bem nenhum dos clientes. Então, hoje em dia eu trabalho muito com a parte de pavimentação e drenagem. Porém, eu tenho um afeto muito grande por obra civil. E é tudo uma questão de oportunidade. Eu já teve um período que eu fiz 18 escolas praticamente iguais, projetos bem similares, e eu me especializei naquilo. Então, eu já sabia quais eram os problemas que tinha aqueles projetos, a melhor forma de executar. E outra, custo. Quando você executa muito um projeto, você sabe quais são os valores, quais são os itens mais relevantes, o que você pode, onde você pode economizar, onde você pode negociar, porque afinal de contas, quando você vai comprar um item é um valor, quando você vai comprar uma quantidade bem maior, esse valor é bem mais em conta. Então, assim, hoje você tem que subnichar. É muito importante você subnichar, porque você vai se especializar naquilo. Claro que obra pública é oportunidade. Eu já, por exemplo, executei um hospital, né, em pleno funcionamento. Não é uma experiência muito boa. Porém, existem licitações que eles pedem para que no acervo técnico tenha uma especialização, um item que seja justamente a parte de gases hospitalares. Então, como eu tenho um know-how nisso e a licitação é muito boa, então eu vou colocar, inclusive, valores, porque é o seguinte, quando você vai para a execução de uma obra num hospital, por exemplo, funcionando, você sabe que nem todo o tempo você pode estar trabalhando, fazendo barulho, usando alguns equipamentos, enfim. Então, isso já tem que entrar dentro do seu custo. E se eu não tivesse a experiência, da primeira vez, eu não coloquei isso no meu custo. Agora eu já vou colocar. Então, isso é muito importante, porque você ganhou know-how. Você já sabe, você já subnichou, você já tem uma experiência. E dentro de obra pública, você pode subnichar muito. Por exemplo, tem gente que só trabalha com recuperação estrutural dentro de obra pública. Por quê? Porque é uma coisa muito específica. Você começa a comprar equipamentos que você não encontra facilmente. Então, eu vou trabalhar com recuperação estrutural. Eu estagiei numa empresa que era só recuperação estrutural e em obra pública. Por quê? Porque não é todos os dias que você vai construir, mas todo dia aparece uma reforma, algum problema que você precisa fazer, muitas vezes uma recuperação estrutural. Aqui, na nossa região, é um local que você vai ter sempre muito problema de maresia. Então, as pessoas já fazem esse tipo de especialidade, já se especializa justamente para poder, ser procurado por empresas, ser procurado, porque tem outra forma também. Eu participo de uma licitação que tem 1000 itens. Alguns deles eu não vou executar porque vai sair muito mais caro. Então, dentro da licitação, eu posso terceirizar até 30% dos serviços que eu fui contratada. Então, já é importante porque vou contratar, por exemplo, Milena, que trabalha com recuperação estrutural, e é uma coisa que para mim vai dar muito trabalho, vai sair muito mais caro. Então, eu estou procurando alguém que subnichou.
Quando tem projetos dentro da minha licitação, porque também existe a parte para fazer projeto. Eu não vou fazer projeto porque eu vou gastar muito tempo, eu vou procurar as normas que estão sempre sendo atualizadas. Então, eu vou procurar a Milena, que ela não trabalha com obra pública, mas ela trabalha para uma empresa que, afinal de contas, quem vai pagar a você é a empresa, mas eu vou terceirizar o seu serviço. Assim, eu ainda contrato, assim, eu ainda fecho contrato com você, mas ao tal de fazer projeto para licitação, tô fora, porque eu já fiz, não quero isso para mim, não. Então, é muito importante, eu sei que você não é muito adepta, mas depois que você começa, você não sai, não consegue mais sair. Então, como eu estava falando, é muito importante você subnichar, porque você vai ganhando know-how. Então, tem muita gente que acha que subnichar você vai reduzir a quantidade de pessoas, mas, na verdade, você vai se especializar, você vai ser procurado por pessoas que sabem que você é muito bom naquilo. Exatamente. Esse foi um erro que eu cometi lá no começo. Porque o que é que eu fiz? Disse, vou trabalhar com projetos, por quê? Né? Na época que eu saí da empresa, que eu trabalhava exatamente com recuperação estrutural. Disse, eu vou trabalhar com projetos porque eu não vou precisar contratar mão de obra, eu não tinha dinheiro para abrir uma empresa, eu não sabia como funcionava esse mundo do empreendedorismo. E eu vi na área de projetos uma barreira muito baixa para eu estar entrando para esse mercado. Eu só precisava conseguir um cliente que quisesse comprar o projeto, que precisasse de um projeto. E aí, o que foi que eu fiz? Eu disse, não, eu vou fechar o combo dos projetos. Então, fechava um combo, eu comecei com obras residenciais de médio e alto padrão, eu fechava projeto elétrico, hidrossanitário e estrutural. Só que, humanamente, era impossível humanamente para mim fazer tudo dentro de um prazo de 30 dias. Então, eu ficava limitada a um contrato, porque eu ficava sobrecarregada, são projetos que são mais demorados, e isso impedia que eu conseguisse escalar. Porque se em um mês eu só conseguia fechar um contrato, no máximo 2, dando um prazo maior, eu não tinha como eu ganhar cada vez mais. E eu queria ganhar cada vez mais para viver cada vez melhor e cada vez menos preocupada. E tinha um detalhe, eu sempre era vista como uma pessoa que era generalista. A Milena sabe fazer esses projetos, Milena sabe fazer o laudo, Milena sabe fazer isso, fazer aquilo. Eu sempre fui muito esforçada e muito estudiosa, e tudo que eu me proponho a fazer, eu sempre fazia muito bem. Só que caía justamente nisso, de você se ver e estar no mercado como generalista, e aí você passa a brigar por um espaço onde tem mais uma galera que também é extremamente generalista. E qual seria o meu diferencial? Não tinha um diferencial. Não me faltava cliente, porque eu sabia utilizar as estratégias para captar os clientes. Mas a minha agenda era muito amarrada, de chegar num ponto que eu conseguia só R$5.000 ou até R$8.000 no mês, porque eu não conseguia pegar mais projetos. E eu pensava, cara, ainda não está no momento de eu começar a contratar gente. Daí, por que não estagiário? Eu ainda não achava que era o momento. Eu precisava fazer os projetos, porque eu precisava do dinheiro no final do mês para eu bancar as minhas contas. E naquele momento não encaixava. Então, esse foi um erro que eu cometi. E aí, quando eu vi a área dos projetos de prevenção contra incêndio, que isso caiu de paraquedas na minha vida, eu fiz assim, opa, nesse projeto aqui, eu gasto bem menos tempo do que todos os outros projetos. E aí, quando eu aprendi, cara, em um dia eu fazia um projeto de prevenção contra incêndio. Qual é o tipo de projeto que em um dia dá para ser feito? Não tem, só esse. Se tem, eu peço até que você comente aqui qual é o tipo de projeto que você consegue fazer em um dia. Com certeza. Em um dia, porque eu desconheço. Não, e você já percebeu, aí que você falou 3 coisas muito importantes. Escalar, subnichar e conseguir mais recurso com isso. Então, elas andam juntas. Exatamente. Você só vai conseguir escalar se você subnichar, porque quando você faz uma coisa específica, você gasta muito menos tempo. Então, imagina, todos os dias aparecer vários tipos de problemas para mim, tipo, com grau, eu não vou conseguir resolver na mesma rapidez que eu conseguiria se aparecem problemas, tipo assim, parecidos, né? Por exemplo, o médico. Se ele todos os dias vai ver, por exemplo, pele, ele já vai ver casos bem parecidos. Agora, se ele é clínico geral, aí chega ouvido, pele, olho, enfim, quando ele vai identificar e estudar aquele caso, é muito mais difícil ele dar uma solução. Então,
é muito mais fácil você escalar, você economizar tempo, se você subnichar. E esse é o medo que as pessoas têm. Ai, meu Deus, mas se eu for só para isso aqui, será? Eu recebi essa pergunta essa semana. Será que vai dar para eu viver, Milena, somente com esse tipo de projeto e eu vou deixar os outros projetos? E a gente entra nesse ponto. Deixei de ser a generalista, onde nem é lembrada, onde não conseguia escalar, onde não conseguia ganhar cada vez mais, onde não conseguia ser vista como autoridade e só mais como uma profissional, para partir para um subnicho extremamente específico, projeto de prevenção contra incêndio, para evento e para edificação, e ser vista como autoridade, e a melhor parte, muito rápido. Porque eu passei 2 anos, mais ou menos, trabalhando com todos os tipos de projeto e estava ali na mesmice. Quando eu foquei, subnichei e disse, opa, eu vou seguir isso aqui, deixar o resto para trás, minha carreira fez assim, ó, puf. Consegui ganhar muito, muito, muito mais. E até qualificação de mão de obra. No meu caso, por exemplo, eu estou executando um patrimônio histórico, que é uma coisa que não é a primeira vez que eu executo. Porém, não tem a mesma frequência. Tipo assim, faz 2 anos que eu peguei um prédio para revitalização. E é muito complicado, você precisa saber todas as normas também, do IFAEP. Enfim, a mão de obra é muito especializada. Então, quando for no próximo, eu já vou ter todos os caminhos das pedras. Eu estou tendo que qualificar mão de obra. Eu estou tendo que ensinar. Então, se você nicha, subnicha, por exemplo, você já vai ter sua mão de obra muito mais qualificada. Muitas vezes o valor é bem mais alto, só que a mão de obra também é bem mais cara. Porque é como se fosse um serviço, um trabalho artesanal. Então, você gasta muito mais tempo, você gasta muito mais material, você está executando materiais que não tem mais no mercado. Então, no próximo eu já vou conseguir fazer por um valor muito mais barato, porque qualificar mão de obra é caro. Então, quando você fica especialista naquilo, você consegue realmente ganhar mais, fazer escala, e você não vai ser aquele generalista, como você falou. E sabe qual é o ponto X dessa questão? É o seguinte: sempre que a gente quer algo, você deu o exemplo do médico. Eu sou uma pessoa que o pessoal lá do meu Instagram já sabe, eu sou toda bichada. Eu tenho um problema na minha córnea, então não tem nenhuma lente que funciona. Já fiz cirurgia, minha cirurgia não deu certo, só dá certo com transplante de córnea. E o meu grau é muito alto. Eu tenho 5 graus de astigmatismo. Meu Deus, sem óculos eu fico ceguinha. E aí você acha que eu vou pro médico que é somente oftalmologista? Não, eu vou pro médico que ele é especialista em córnea. Do mesmo jeito, eu tenho diabetes tipo 1. Eu vou pro médico, assim como lá no começo do meu tratamento eu fiz questão de especialista em diabetes tipo 1, uma nutricionista especialista em diabetes tipo 1, tudo especialista. Então, muitas vezes as pessoas têm o medo de se tornar especialista e diminuir o público, ganhar menos. Só que, na verdade, preste bem atenção, a gente sempre quer alguém que seja especialista. Seja um médico, seja quando você vai contratar um arquiteto, por exemplo. Tem arquiteto que é especialista somente em clínica, somente em casa de alto padrão, somente nisso, somente naquilo. Sim. Quando você vai contratar uma empresa de execução de obra, a galera quer também uma empresa especializada naquele nicho específico. Então, esse é o ponto-chave. Por que você vai ficar se preocupando se vai faltar cliente, se você não vai conseguir, se você sempre quer alguém especialista em todas as áreas? Então, o seu cliente, ele também quer uma pessoa que é especialista. Entre um especialista e um generalista, a gente sempre vai querer alguém que, de fato, domine aquilo que se propõe a fazer e não que sabe um pouquinho de cada coisa. Quando eu vou contratar um pedreiro, eu pergunto: você é pedreiro? Aí tem uns que dizem assim: eu sou pedreiro, encanador, eletricista. Aí eu disse: então não é nada. Porque quem faz de tudo um pouco, não faz nada bem, né? Então eu já digo: olhe, primeiro você tem que saber o que é que você faz. Até mesmo dentro da profissão. Tem pedreiros que são melhores em acabamento, tem pedreiros que são melhores em alvenaria, porque eles fazem muito mais rápido e você tem que tirar o melhor de cada profissional. Eu, pelo menos, já coloco. Quando é alvenaria, você vai chamar Francisco, porque eu sei que ele é especialista em alvenaria. Quando você for fazer intertravado, Neto é especialista em intertravado. Então, dentro da própria empresa, você tem que subnichar,
Você tem que saber em qual é a melhor função e tirar o melhor de cada profissional. Então, a gente também tem que fazer isso dentro da nossa área. É vários subnichos, né? Então, qual é a grande sacada dessa questão do generalista para o especialista? Quando você é generalista, você tem infinitas oportunidades. Fato. Isso é fato. Só que você perde o seu maior poder de convencimento e que vai fazer você fechar cada vez mais contratos. É a atratividade. Jailene é a pessoa que tem uma empresa que trabalha somente com obra pública, somente com drenagem e pavimentação. É ela. É a melhor. Milena é a pessoa que trabalha com projeto e prevenção contra incêndio, que trabalha para eventos. É ela que vai resolver o problema. Não seria a outra Milena lá que faz de tudo um pouco. Então, é muito importante levar isso em consideração. E aí, essa é a sacada que você tem que ter agora. E quando se fala em subnichar, talvez possa estar passando na sua mente. Mas como é que eu vou saber se o subnicho é de fato atrativo ou não? Porque olha quantos subnichos a gente já colocou nessa roda aqui de conversas e quantos outros milhares ainda não tem. E aí eu gosto de trazer uma comparação, que é o seguinte, que foi a comparação que serviu para mim. Eu sempre falo daquilo que eu vivenciei, que eu coloquei em prática, que me fez ter resultado e que me fez não ter resultado. E se tratando dessa área de projetos, eu identificava que, cara, quando eu trabalhava com projeto elétrico, hidrossanitário estrutural, Jailene vai construir a casa dela, vamos supor. Ela me contratava. Qual era a chance de Jailene me contratar de novo para fazer um outro projeto? Daqui a 5, 10, 15 anos, ou talvez não me contrate mais, porque aquela casa era a casa dos sonhos dela, era aquilo que ela queria. E aí talvez ela poderia me indicar para uma amiga, para um amigo, meu nome circular nesse mercado, mas consegue entender que a chance, quando se trabalha com esse tipo de projeto, para você ter uma rotatividade do mesmo tipo de cliente é muito difícil, e aí você sempre tem que estar em busca de novos clientes. Novos clientes. E aí eu te pergunto, na sua região, por exemplo, na sua cidade, no seu estado, tem muita demanda de quê? Muita demanda de obra pública, muita demanda de casa de alto padrão. E aí o que é que você tem que fazer? Olha qual foi a sacada que eu tive. Poxa, todo mês eu conseguia fechar contrato aqui para esse tipo de projeto de casa de médio e alto padrão. Mas quando eu fechei o meu primeiro projeto de prevenção contra incêndio, eu vi lá no documento do Corpo de Bombeiros que aquilo tinha um prazo de validade. E que aquele cliente, ele iria precisar do meu serviço obrigatoriamente quando fosse renovar. Então, poxa, seria a chance de eu não precisar me preocupar em estar sempre com tantos clientes, correndo atrás de tantos clientes. Se eu conseguia fidelizar aquele cliente, porque ele sempre ia estar precisando de mim. Então, essa foi uma virada de chave que eu tive, que fez assim, ó, opa! Vou começar a focar nisso aqui, mesmo que inicialmente eu não amasse, porque eu nem conhecia, não tenho estudado sobre isso na faculdade, mas eu enxerguei ali uma oportunidade de, mais uma vez, conseguir expandir, de conseguir escalar, de conseguir ganhar cada vez mais, trabalhando menos horas, se assim eu quisesse. Então, você tem que prestar atenção no que seria atrativo e quais são as demandas que existem, de fato, na sua região. Porque não existe isso, o limite do mercado saturado tem muito a ver com isso. Eu lembro que na época que estourou a pandemia, eu ainda estava trabalhando muito forte com esses projetos estruturais, elétricos e hidrossanitários. E aí parou as obras tudo, o pessoal não ia construir casa, não estava fazendo projeto, ninguém sabia como ia ficar o país no próximo mês, nos próximos 2 meses. Mas ainda assim tinha demanda muito forte na época de laudo, de renovação das licenças do AVCB, a galera estava em casa, então começava a ver que tinha um monte de problema e queria mexer, queria saber, porque estava todo mundo apavorado. Então eu comecei a surfar nessa onda da pandemia e foi quando eu ganhei mais dinheiro, foi quando eu consegui levar a minha carreira para um outro patamar, enquanto a galera, a concorrência, que viu que não estava tendo mercado para esse tipo de projeto estrutural, elétrico, hidrossanitário, arquitetônico, estava lá meio que desesperado, sem saber o que fazer, e eu mudei a rota. Foi do início da pandemia, então, que eu mudei totalmente a rota da minha carreira e nunca mais passei por esse problema de sofrer com a concorrência, ou de faltar cliente, ou de não conseguir fechar contrato. Então, Milena, você até falou no início sobre
a questão de oportunidade. Existe um fato, por exemplo, aconteceu um fato e muita gente não quer ler jornal, não quer ficar informado. Eu falo muito que o profissional, ele não é só a parte técnica, ele tem que saber, por exemplo, aconteceu um incêndio. Se você que é engenheiro, você por mais que não seja a sua área, você tem que ir atrás, você tem que saber qual foi o motivo, você tem que saber quais são as consequências, você tem que ligado à sua área. Claro que você também tem que estar atualizado, né? Você se atualiza e você já vai ter explicações porque todo mundo, como você falou, o vizinho vem perguntar: aconteceu isso, caiu um prédio, o que é que você acha? Se você for aquele profissional que não está nem aí para o mundo, eu nem estou sabendo. Então você tem que ser ligado. E tudo na vida é oportunidade. Como eu te falei também, eu fico muito vendo essa questão de sair empréstimos do Banco Mundial para o Rio Grande do Norte. Eu passei 4 anos trabalhando só com obras que têm recursos do Banco Mundial. Então, eu fui me aprofundar. O que é que o Banco Mundial exige? Como é que eu faço para participar? Quando começou a pandemia, você também tem que ver também a questão política para quem trabalha com obra pública. Se o tipo de partido que está no Rio Grande do Norte gosta de investir em infraestrutura, se só paga folha de funcionário, se o da Paraíba, que é vizinho da gente, já tem um empréstimo, por exemplo. Quando eu vi a notícia, o governo da Paraíba vai investir 1 bilhão em drenagem e pavimentação. O que é que eu fiz? Eu fui para surfar na onda de drenagem e pavimentação. Afinal de contas, você precisa estar de acordo com as oportunidades que lhe surgem, né? Você tem que estar preparado. Porque o problema não é a questão da oportunidade, é se você vai estar preparado quando surgir a oportunidade. Você tem que estar sempre preparado. Então, o que é que acontece? Eu corri logo meus acervos de drenagem e pavimentação. Porque quando a gente também subnicha, era uma época que eu só estava trabalhando com obra civil. As escolas. Exatamente. Então, Jailene, você gosta de drenagem e pavimentação? Todo mundo gosta do que está confortável para você. Eu digo o seguinte: quem faz o que gosta é criança. A gente que é adulto tem que fazer o que tem que ser feito, né? Eu não gostava porque eu estava na minha zona de conforto. Mas eu fui estudar melhor, porque o que eu tinha visto na faculdade não era o suficiente. Eu fui ver como era que estava o mercado de insumos, quanto era que estava custando, quanto era procurar pessoas que estavam trabalhando nessa área. Algumas informações com essas pessoas que não têm interesse de lidar, afinal de contas, estão criando concorrente quando te dão informações sobre o mercado, né? Ver como estudar como é que é o seu cliente, como é a forma de pagamento. Afinal de contas, a gente não pode ficar esperando que as coisas caiam do céu e ficar dizendo: o mercado está saturado. Vamos atrás de onde tiver oportunidade. E oportunidade, a gente já viu em vários episódios aqui, que a gente tem que criar as oportunidades, né? Se está ruim, drenagem, pavimentação, vai para isso. Não é uma coisa que você goste, mas talvez você não goste. Projeto, existe, como eu te falei, muitos processos licitatórios de projeto. E você também tem que ver as empresas que ganhou, porque tem muita gente que eu ganho a licitação, saiu a publicação hoje, quando é amanhã, o fornecedor já liga para mim. Como é que você sabe que eu vou comprar isso? Eu vi no edital de licitação, você ganhou, então já estou oferecendo meu serviço. E isso é criar oportunidade. Então, subnichar, escala e criar oportunidade para poder você rentabilizar. E aí as pessoas podem estar se perguntando: mas será que tem uma área mais difícil que a outra de ganhar dinheiro? Assim, não existe nenhuma área que seja fácil. Mas essa nossa conversa tem tudo a ver com isso. Sim. De você simplesmente desenvolver um olhar estratégico que vai muito além de você saber todas as etapas de uma obra ou de você saber todas as etapas de um projeto, que é de justamente você estar atento, como você estava falando, a essas oportunidades. Porque, cara,
Quando você fica atento à dinâmica do mercado e você se desprende daquilo, por exemplo, eu na faculdade, eu amava estruturas. Meu Deus, eu adorava passar lá horas e horas calculando. Eu lembro quando teve a minha disciplina de pontes, era a disciplina mais desafiadora para mim, porque a gente fazia os cálculos de dimensionamento, mas eu amava aquilo e eu saí com a verdade dentro de mim, que eu dizia assim, quando eu me formar, eu só vou querer trabalhar com estrutura. Só vou querer trabalhar com estrutura. Na mesma semana já comecei uma especialização em estrutura. E aí, cara, o tempo que eu iria levar para conseguir me destacar nesse mercado era muito maior para eu conseguir as oportunidades, porque se hoje eu vou fazer já dia 23 de agosto é meu aniversário, já eu faço 30 anos. Mas se hoje eu tenho cara de nova, quando eu saí 6 anos atrás, eu tinha cara de 15 anos. Então, eu encontrava uma barreira muito maior. E eu me libertei disso. Eu gosto disso, eu vou trabalhar só com isso. Não. A gente se forma, a gente quer o quê? Quer ganhar dinheiro. E eu digo que é muito mais fácil você passar a gostar daquilo que você se torna bom do que você ganhar bem somente com aquilo que você saiu na mente, que aí eu quero isso, eu gosto disso. É um pouco de romantizar, eu não gosto de romantizar não, a vida é essa, o jogo é esse. Ou você se adequa ao jogo, meu filho, ou você não vai ganhar dinheiro não. E aí não vai ter área que seja fácil nenhuma pra você, se você continuar com esse apego, se você continuar tendo essas crenças limitantes e essa visão dentro de uma caixa fechada. Então não dá. Não, assim, é muito interessante essa questão de romantizar, porque essa semana mesmo, você falando aí, teve um engenheiro que eu estava treinando, na primeira semana, quando ele chegou, ele já disse assim, eu disse, olha, daqui o manual do engenheiro, você tem que fazer isso, isso e isso. Ele olhou para mim e disse, eu não vou dar conta, é muita coisa. Eu disse, então realmente não dá para começar já com a pessoa achando que é muita coisa e não vai dar conta. Eu não sou muito bom de planilha. Você é engenheiro. Como é que você não é bom de planilha? Você achava que vinha para cá e ia fazer o quê? E quando eu te entrevistei, você não disse que fazia orçamento? Aí ele, mas não era desse tipo. Então, assim, gente... Não quis nem tentar. Muita gente desiste antes de tentar. Não adianta. Você tem que estar preparado. E outra, é uma planilha, você sabe que tem dificuldade, porque, por exemplo, o meu irmão na faculdade, a gente fazia engenharia, e ele passava a noite dormindo, eu à noite estudando. Ele tirava notas melhores que eu. Ai, então, que ódio, hein? Eu tinha que ser... Já que eu não sou tão inteligente, eu tenho que ser mais esforçada. Eu e meu irmão, do mesmo jeito. Então, é sobre isso. Se você não tem facilidade, você tem que sair do trabalho, chegar em casa, virar à noite e estudar, porque você tem que, no mínimo, ser bom. Isso é o básico, bom tecnicamente. O resto das ferramentas, por exemplo, que você precisa... você está diante de uma obra, você precisa ter liderança. Tem perfis que, se você não tem, mas você é bom tecnicamente, que é o básico, e não é para fazer assim malabarismo. É o feijão com arroz, é o básico bem feito, é você saber a parte técnica e saber, no mínimo, ser um pouco de líder. Afinal de contas, se você ia trabalhar e não gosta de falar, pelo menos com os colaboradores, você tem vergonha de falar, então você está no canto errado. Aí você chega para mim e diz, o mercado está saturado. Não está. Você que está com problemas em termos de profissão. Você deveria ter escolhido uma outra profissão. Porque você fez engenharia e não gosta de números, tá difícil. A notícia boa, galera, é que essa é sua concorrência, totalmente desqualificada, a galera que não quer nem tentar. Por isso que eu digo, não tem concorrência, meu amor. Faz o que precisa ser feito, que você vai ter resultado e ter resultado rápido. Porque a geração que a gente vive é uma geração que tá cada vez mais acostumado a, cara, não quer assistir uma aula, tem que ser um vídeo de no máximo 15 segundos, ainda passa a tela ou pula.
que não tem paciência para ler, que não tem paciência para sentar a bunda na cadeira e estudar, que não tem paciência para nada, só quer consumir tudo muito rápido e ter resultado totalmente instantâneo. Então, a partir do momento que você faz no mínimo, o mínimo, a gente tá falando do mínimo, você já se destaca, você já consegue seu lugar no mercado. E eu digo mais, eu acho que nunca teve melhor fase para se destacar do que essa. Porque esse é o tipo de concorrência. Então, que concorrência é essa? Porque eu não tenho. Concorrência fraca, né? Que você, na verdade, enquanto você olhar para a concorrência, você vai ser um profissional medíocre. Então, não olhe para a concorrência. Faça o que você sabe fazer bem feito. E se não souber, aprenda, pelo amor de Deus. Não, e a quantidade de meios que você tem para aprender. Antes você tinha que comprar um livro, na verdade eu pegava muito na biblioteca, aqueles livros caindo os pedaços, né? Porque eu não tinha como estar comprando muitos livros, não tinha condições para estar comprando. Então, na biblioteca lá do setor 4, eu sempre estava lá. Era muito mais difícil informação. Hoje em dia a gente tem informação sendo dada gratuitamente, informações de ótima qualidade, ensinando a você fazer. Porque ainda tem o YouTube. Porque você, tipo assim, não, eu não quero ler, eu não quero pegar um livro, eu não quero. Então você vai só escutar. Só que o problema é que quando você escuta, você não raciocina. Então é melhor você fazer, porque aí você grava. E eu digo assim, lá no meu Instagram, ninguém me mande uma pergunta que no mínimo em 1 segundo o Google te dê a resposta. Porque eu abro caixinha de pergunta, a galera manda umas perguntas assim, que tá lá, é só você colocar no Google, o Google em 1 segundo vai te dar a resposta. E a pessoa não quer abrir o Google pra colocar lá. Então, como é que você quer uma oportunidade? Como é que você quer ganhar dinheiro? Pelo amor de Deus, eu não tenho paciência, não. Porque essa parte técnica a gente aprende na engenharia. Aqui a gente tá para falar mais sobre você ser diferente. Qual é o diferencial para você ser um bom profissional? Então, não perca tempo em ficar fazendo perguntas técnicas. Se você encontra vários vídeos no YouTube ensinando. Até é engraçado que tem pedreiros ensinando a parte técnica que você teria que ir para um curso de pedreiro, né? Por exemplo, eu fiz curso para pedreiro. Eu queria também. Então, a gente não fez para poder a gente entender e explicar na obra, porque é mais difícil quando você não sabe nem do que se trata. Mas hoje na internet tem um pedreiro muito desenrolado, já explicando tudo para você, a parte técnica. Então, às vezes a gente fica o tempo todo no Netflix. Vai para o Google procurar um curso de pedreiro. Eu fiz pedreiro, pintor, eletricista, todas as vezes eu fiz. Eu também, porque não tinha, né? Eu pelo menos não tinha. Na minha época também não tinha. Na minha época não tinha isso muito facilmente. Então, é muito legal a forma que tem. Você hoje em dia só não é um bom profissional se você não quiser. E é o pior. Quer dizer, melhor, é gratuito. E tem um detalhe, a gente tá batendo aqui na tecla, não existe concorrência, agora você tá começando a entender por que é que não existe, como é que você vai se destacar, mas ainda assim você pode estar se perguntando, Milena, entendi, Jailene, entendi mais ou menos qual é o caminho que eu tenho que seguir, que não tem fórmula mágica, que eu vou precisar de um passo a passo, que eu vou ter que me dedicar, que não basta simplesmente eu estar aqui no celular só acompanhando o perfil de Milena, de Jailene, de outros profissionais da engenharia, que isso não é o suficiente. Mas ainda assim, o que seria necessário para eu conseguir verdadeiramente fechar aquele contrato? O que foi que você fez, Milena, que fez com que você conseguisse fechar um contrato atrás do outro e fazer esses projetos cada vez mais rapidamente? Então, agora que você entende que sim, é importante subnichar, o segredo, a virada de chave é a seguinte. Se você prestar atenção, eu treino CrossFit. E aí eu treinava numa academia que eu gostava muito. Cara, por isso que ela é forte, assim, ó. Eu tô forte, ó. Não, peraí, vou mostrar meu amor, que eu tô forte. Existem várias academias de CrossFit. Se fosse o CrossFit pelo CrossFit, qualquer academia, qualquer box servia. Mas por que eu escolhi, por exemplo, o box que eu treino hoje? Tem algum diferencial, mesmo sendo o mesmo esporte. Seja o atendimento, seja o coach, inclusive, adoro o meu coach. Seja a galera que faz comigo, seja o espaço. Então, quando você subnicha,
E sim, vão ter outros profissionais. No caso dos projetos de prevenção contra incêndio, tem poucos profissionais atuando. Mas o segredo para você conseguir se tornar cada vez mais atrativo e você conseguir fechar esse contrato é você buscar o diferencial. Ah, Milena, mas isso é muito óbvio. Eu sei que pode parecer óbvio, por isso que eu vou detalhar. Porque se eu for te perguntar agora, qual seria o seu diferencial? Você sabe dizer qual seria o seu diferencial? Então, talvez não seja tão óbvio assim. Então, dentro desse ponto de vista, eu vou te dar o meu caso, tá? O que foi que eu fiz? Cara, eu identifiquei que nesse mercado dos projetos de prevenção contra incêndio, os engenheiros muitas vezes não sabiam fazer direito e eu recebia relatos dos meus clientes que, Milena, eu tô com esse processo já aberto, mas o engenheiro abandonou o caso e eu preciso dessa aprovação. E agora? Me ajude, quanto é que você cobra? Preste atenção, um problema. Qual seria o meu diferencial? Mais uma vez, ser bom tecnicamente é o básico. Mas de passar a segurança para o cliente, o meu padrão de trabalho, o que eu ensino para os meus experts é o seguinte: você faz o projeto? Sim, você faz. Mas você garante a aprovação para ele, você passa a segurança. Você não só aprova o projeto e diz aqui, ó, tá aqui fulano, saiu a aprovação do seu projeto, pode executar. Que é o que a maioria dos profissionais fazem. O que é que a gente faz? Ó, tá aqui, foi aprovado, você vai precisar comprar isso, isso e isso, nessas quantidades. Daí vou te indicar aqui empresas que já são especializadas nisso. Olha a parte de você não precisar ser a pessoa quem executa e você fazer, como a gente estava comentando aqui, parcerias. E mesmo que você não tenha parcerias, no primeiro momento, vá buscar conhecer o trabalho dessa empresa. Vá buscar saber como é que ela trabalha, se apresente, e daí pode surgir outras oportunidades para você. E aí, depois que tá tudo executado, a gente vai lá para verificar se de fato tá tudo correto, para que seja feita a vistoria dos bombeiros e esse cliente não tenha problema nenhum. Isso é um diferencial. Você acha que a concorrência faz isso? Não faz. A concorrência às vezes nem consegue aprovar o projeto, aprova o projeto e some. O mesmo acontece na área dos eventos. Eu sou uma das poucas profissionais do Brasil que atua nessa área. E eu falo para o produtor o seguinte, ó, você não precisa se preocupar com nada dessa parte burocrática aqui, de corpo de bombeiros, prefeitura, órgão ambiental. Eu vou resolver tudo para você. Pode se preocupar lá em contratação da banda, fornecedor de bar, som, iluminação, estrutura, mas tudo que seja de documentação, de projeto para o seu evento acontecer, pode deixar comigo. E o que eu recebia de testemunho dos meus clientes era que simplesmente o engenheiro fazia o projeto, nem dava entrada no corpo de bombeiros e eles tinham que se virar. Então, observando o que eu chamo da escuta ativa, de observar o que é que o cliente precisa, eu consegui desenvolver o método e estratégias que me diferenciaram nesse mercado, que me fazem ser contratada não porque eu sou a mais barata e definitivamente eu não vou ser a mais barata. Se quer o mais barato, vai para um generalista que vai te dar essa dor de cabeça. Mas que entrega um serviço de qualidade, que passa a segurança, que passa a confiança. E isso faz com que os meus clientes me indiquem para outros clientes. Então, qual é o seu diferencial hoje? Será que você está fazendo pelo menos o básico bem feito? Ou será que você não está fazendo nem o básico? E se você está fazendo esse básico bem feito, como é que você poderia melhorar ainda mais? Então, aqui a gente começa a observar que já não é mais no campo de você ser somente bom tecnicamente, mas de você entender que o seu cliente, muitas vezes, não quer somente um projeto. Por mais que inicialmente ele te contrate e venha até você dizendo, eu preciso desse documento aqui, daquele papel lá dos bombeiros. Beleza, mas esse papel dos bombeiros envolve todas essas demandas de serviço que ele vai precisar e que muitas vezes ele nem sabe que precisa e que cabe a você estudar esse mercado e buscar esse diferencial. E não ser somente o engenheiro que faz o projeto e o cliente que se vire. Então, é essa mentalidade que vocês têm que ter. E você, Jailene, como é que você consegue visualizar o seu diferencial? Compartilha aí para a galera para também se inspirar nesse assunto. Então, falando em diferencial, eu sempre tento colocar um diferencial, porque muita gente acha que quem trabalha com obra pública é porque a qualidade do serviço não é bom, é porque a empresa está fazendo só da forma que, para passar a forma básica. E hoje em dia não é assim, porque para eu receber uma medição, passa por N fiscais. E cada um mais criterioso que o outro. E isso é bom, porque também é uma peneira.
né? Muitas empresas só fazem ganhar a licitação e muitas delas nem executam. Ela terceiriza para alguém que é um pedreiro, mestre de obra. E, no meu caso, o que eu acho muito importante? A primeira coisa, a gente implantou um sistema de qualidade na empresa que a gente vê a questão de processos, a forma que é feita, a forma que deveria ser feita, se não estiver sendo da forma correta, precisa passar por auditorias. Então, isso para uma empresa que trabalha com obra pública já é um diferencial. E tem muitos colegas meus que falam, Jailene, mas gasta muito fazer isso. Gasta, mas você acha que eu passar a vida toda, tipo assim, com empresa, que não desmerecendo, mas tem muitos mestres de obra que colocam a empresa e não faz nenhum controle a vida inteira, não sabe nem qual é o traço do concreto que está usando, se realmente é aquela. Então, dessa forma, é uma forma de diferenciar. Outra forma que eu acho muito importante, isso é muito visível. Muita gente que me fiscaliza, eles dizem, realmente, vocês fazem de forma diferente. Outra coisa que a gente até implantou, a gente entrega o manual do proprietário no final da obra, com todos os projetos, com as BIUT, com as garantias de todos os serviços, qual é o tipo, qual é a marca, qual é a linha daquele piso. Então, por quê? Quando for fazer uma reforma, o gestor, ele já vai saber, ele vai procurar no mercado se existe, ele vai saber qual é o tipo de tinta que eu usei, a marca, a cor, ele vai fazer exatamente aquilo. E foi uma coisa que a gente fazia, inclusive porque estava implantado na parte de qualidade da nossa empresa, e o Banco Mundial pegou como modelo e obrigou todas as empresas a implantarem. Uau! Isso é muito válido, porque até para nossa segurança, a gente já ganhou muito fazendo isso. Porque fica respaldado. Você fica respaldado. O que acontece? Eu já entreguei uma obra que depois veio uma cobrança para mim. Esse banheiro não estava com essa dimensão. Eu disse, está aqui. O As-Built, o projeto que eu recebi, o As-Built com as modificações finais, está no manual do proprietário. Então, não tem como fugir. Outra coisa que também foi um exemplo, por exemplo, a gente coloca no manual do proprietário que se você colocar algum profissional para fazer serviços na parte elétrica, por exemplo, que deveria ser chamada a empresa para fazer algum tipo de manutenção, você perde a garantia. E aconteceu justamente isso. Eles não sabiam, não leram. E olha que a gente explica na entrega das chaves. Está aqui a chave, está aqui o manual do proprietário. Você tem alguma dúvida? Os projetos estão aqui. E também os projetos estão aqui em meio digital. Então, aconteceu de chamarem um eletricista, ele mexeu na parte elétrica e depois começou a dar curto-circuito. Quando chamaram a gente pegou o projeto, não, isso aqui não fomos nós. Foram vocês. Tá aqui o manual do proprietário. Você assinou recebendo e dizendo que estava tudo ok. Até chaves, para você ter uma ideia, some a chave e depois ele vem dizer que não recebeu a chave. Eu disse, não, está aqui numerada a chave, você recebeu. Então, assim, esse tipo de cuidado, de zelo, que muitas empresas não têm, porque eu estou fazendo para um órgão público, eu não vou me respaldar. E a gente tem, até mesmo pela questão da experiência, porque a gente também já passou pelos maus bocados, né? E tem que ter esse tipo de cuidado. E é bom para os dois lados. Você está comprando um anel de ouro, você tem que ter a garantia que é um anel de ouro. Você não pode depois chegar para mim e dizer, olha, é de prata. Eu vou dizer, não, está aqui o certificado. Você trocou o anel e está me mostrando que é outra coisa. Eu não te entreguei isso. Então, esse é um diferencial e que a gente tenta, inclusive, fazer melhorias constantes, né? Porque, afinal de contas, a gente está sempre aprendendo e tentando melhorar para facilitar. Então, treinamentos. Por exemplo, sexta-feira, agora, a gente vai dar um treinamento para os profissionais da empresa. Porque a gente está entendendo que se a gente não tiver constantemente dando esse tipo de treinamento,
você não consegue evoluir. Já teve uma época que eu tentei alfabetizar todos os funcionários da minha empresa. E foi uma, assim, água mole em pedra dura, eu achava que ia dar certo, mas não deu. Porque eles não queriam. E também você não pode obrigar. Eu tentei, contratei uma professora, eu vou alfabetizar, porque eu acho que é uma parte social que cabe a mim, eu estou tendo essa oportunidade. Então, ia ser um diferencial, mas só que tem uma rotatividade muito grande. Eu percebi que tinha funcionários que estavam pedindo demissão porque não queriam estudar. Caramba. Então, esse tipo de diferencial, que muitas vezes também você tenta e vê que não vale a pena. E é natural, você quer fazer porque é uma coisa que vem de você. Mas tem muita coisa que vale a pena você fazer e investir para realmente buscar qual é o seu diferencial. E você realmente vai ter um reflexo muito grande dentro da sua empresa. E você também não vai estar o tempo todo na mesmice, né? Eu odeio essa mesmice, assim, de empreendedor. Porque eu só faço isso. Eu acho que na verdade, eu sou empresária porque eu gosto de todo dia ter uma vida, sabe, como é que eu falo? Movimentada. Não é só movimentada, com coisas novas, dinâmica. É por isso que estamos aqui também, porque eu particularmente me apaixonei pelo mundo digital. Só que tem algo que eu acho que fica passando na mente das pessoas. Eu sempre me preocupo muito, cara, hoje eu tô nesse lugar, mas se eu tivesse assistindo, ou se eu tivesse na Milena de 6 anos atrás, com certeza eu ia ficar me perguntando, Milena fez tudo isso, Jailene fez tudo isso, e eu que tô aqui no começo, que eu não sei nem pra onde vai, tô tendo uma luz agora com esse episódio, entendendo qual é esse caminho. E quando eu estava nesse momento, eu era a pessoa que eu ficava olhando assim no Instagram e parecia que vinha casos um atrás do outro de pessoas que tinham sucesso. E eu dizia assim, meu Deus, eu tô aqui mandando 1000 currículos, fazendo 1000 coisas, atirando pra todo lado, querendo uma oportunidade, eu não consigo. O que será? Por quê? Quando é que será que minha hora vai chegar? E eu perco as contas de quantas vezes eu fui dormir deprimida, porque, querendo ou não, cai um peso também. Eu me sentia um peso dentro da casa dos meus pais, eu já com diploma, com custo para me manter viva de pelo menos R$2.000, com todas as minhas medicações para diabetes tipo 1, sem saber o que fazer nem para onde ir, ouvindo aquilo que a gente comentou no início do episódio, o mercado tá saturado, vai virar Uber, isso e aquilo. E aquelas comparações feitas de maneira errada tende a, muitas vezes, paralisar as pessoas ou trazer esse sentimento de que não vai conseguir. E aí eu queria compartilhar algo que eu fiz e que faz parte também do meu método, né? Eu desenvolvi um método que se chama engenharia de negócios, que eu digo assim, o que me fez fechar contrato, o que me fez vencer a concorrência, não foi somente saber fazer o projeto ou aprovar no corpo de bombeiros. Foi dominar toda essa parte estratégica de venda, negociação, posicionamento, imagem, rede social, comunicação, linguagem corporal. Eu fui estudar sobre isso. E nessa época da comparação, eu lembro que eu li um livro que se chama Oportunidades Disfarçadas. E aí esse livro, ele tem até na capa um limão siciliano. Tipo assim, do limão faça uma limonada. Foi basicamente o que eu fiz. E dentro desse livro, ele mostrava como várias empresas que hoje são de renome, Johnson & Johnson, Gillette, Bic, enfim, um monte de empresa que passaram por crises, e todo mundo passa por crise para que você consiga evoluir e conseguir resultados cada vez melhores. E eu lembro que esse livro me trouxe a virada de chave de, caramba, se essas empresas têm todos esses bastidores, por que é que eu, Milena, que estava lá no começo, sendo recém-formada, iria estar comparando os resultados que eu não tinha com os resultados de uma outra pessoa que já está anos de experiência, que tem uma história de vida totalmente diferente, oportunidades diferentes, contextos diferentes. E aí o que eu passei a fazer foi o seguinte, ao invés de eu estar me comparando, por me comparar e causando esse sentimento de frustração, com esse livro eu passei a pensar, o que é que essas pessoas fazem que possibilitou elas terem resultado? O quê? E eu comecei a me interessar cada vez mais por estudos de caso, de pessoas, de outros empreendedores, de outros engenheiros. Passei a consumir um conteúdo não somente assistindo. E se você está assistindo esse podcast, eu peço a gentileza que você volte para que agora você não assista, mas que você participe dessa mesa, buscando entender quais foram as estratégias que a gente utilizou para
para ter os resultados que a gente tem hoje. E não simplesmente ficar com a mentalidade de que, mas Jailene queria alfabetizar todos os funcionários dela. Meu Deus do céu, eu não vou conseguir isso, eu ainda nem abri minha empresa, eu ainda nem tenho meu funcionário, como é que eu vou estar pensando lá na frente? Então, essa é a mentalidade que você tem que ter, de não somente estar consumindo um conteúdo, fazendo mais um curso, mas de buscando se comparar sim, porque se comparar é importante, mas se comparar com esse olhar estratégico do que foi que essa pessoa fez, que permitiu que ela teve esses resultados. E aí eu digo muito assim, se eu tivesse 5 minutos com qualquer pessoa que tem resultados melhores que eu, ou que são inspirações pra mim, eu ia ficar bem caladinha e só ia perguntar assim, Jailene, o que é que você fez? Me conta aí como foi. E ouvir. E não ser a galera que simplesmente quer saber, mas que fica ao mesmo tempo, mas por que você não fez assim? Sim, sim. Mas por que você não fez de outro jeito? Então, essa é a sacada que você tem que ter. E hoje em dia é muito importante porque nessa parte, né, de mídia, rede social, dos grandes problemas, pelo menos que foi identificado, é que as pessoas se comparam muito. Por exemplo, aquela vida maravilhosa de Instagram, então você olha, eu não tenho dinheiro, tá fulaninha, né, no iate, tá em restaurantes bons e eu tô aqui. Então, essa comparação, porque na verdade eu acho que a gente tende a comparar o melhor das outras pessoas com o pior da gente. Então, por exemplo, eu posso muito bem dizer assim, Milena é bem sucedida porque ela sabe falar, porque eu não sou. Então, eu vou cada vez me ficando, retraindo. Então, isso é muito importante, é você tirar como inspiração e não como comparação das coisas boas, né? Porque ela faz isso, mas Milena gosta de ir para o beach tennis, não, né? Crossfit. E eu não tenho coragem para ir para a academia. Então, pare com essa comparação e vamos para inspiração. A Milena gosta de crossfit. Eu, inclusive, quase todos os dias eu posto, porque eu acho que é uma forma de me inspirar, porque eu me inspiro também. Eu posto indo para a academia todos os dias de manhã, porque é muito fácil você chegar assim, não, mas Jailene só sai de casa de 9 horas da manhã. Meus filhos estudam logo cedo, então eu acordo muito cedo, antes das 6. Eu tenho que colocar eles para irem para a escola, fazer toda aquela dinâmica para organizar todos os dois. Depois eu tenho que ir para a academia. Afinal de contas, eu sempre coloco isso. É uma coisa que a gente tem que cuidar primeiro da saúde. Inclusive, a gente já teve até um podcast aqui voltado para a área da saúde, porque primeira coisa é saúde. Não adianta você ter o melhor trabalho do mundo, não adianta você ganhar rios de dinheiro se você não for saudável. E outra, só correr atrás da saúde depois que não tem mais jeito. É tipo eu. Não, você tem jeito. Calma, Milena. Olha o drama. Eu tenho jeito, mas eu paguei o preço, né? Sim. Que a gente já falou no episódio da saúde. Mas ainda dá tempo, eu não calma. desejo pra ninguém. Ainda dá tempo. Olha o drama. Eu estou de férias. Milena, você volta quando oficialmente? Não sei. E muito Pode ser bem. daqui a uma semana, 15 dias, um mês. Não sei. O meu trabalho possibilita isso. E que bom que possibilita. Que bom. E aí é muito bom também que você tenha percebido a tempo. Então, você tem como correr atrás. Então, é isso. Você tem que cuidar da sua saúde. E eu coloco muito isso porque tem muita gente que acha, mas ela só faz aquilo. Não, eu posto os bastidores para poder vocês perceberem que a gente também tem uma vida louca e acaba dando conta de tudo. E outra, eu não fico me martirizando, porque eu tenho hoje que ir para Campina, amanhã eu tenho que ir para Jantar. Eu faço sem, eu boto um podcast no som e vou escutando. Tá entendendo? Então é sobre isso. É a carga que você carrega. Muitas vezes não é tão pesada como você pensa que é. E a gente também tem 24 horas, você também tem 24 horas. E é você que tem que escolher o que é que você tem que fazer naquelas 24 horas. Leve. Eu acho isso muito importante. Sim. Né? E, em resumo, tudo isso que a gente abordou aqui, não é uma maneira, assim, matadora de você conseguir o seu espaço, sem pensar na concorrência, sem se preocupar e conseguir fechar cada vez mais contratos. E aí, agora, eu sugiro que você troque o nome do nicho, né? Meu Deus, e agora, qual nicho eu vou? Por qual problema eu quero solucionar dessas pessoas?
Que problemas esses meus potenciais clientes têm? Com certeza o seu cliente não tem um problema somente de querer um projeto ou de somente querer uma obra. Olha os casos aqui que a gente trouxe, né? Do meu cliente querer alguém que faça essa assessoria, que traga essa segurança. Olha o caso que já a Elaine trouxe. Que além de fazer a obra, ela simplesmente entrega o manual, vai lá, tá aqui todos os projetos, tudo que você precisa, todas as orientações. Então é muito além de uma obra ou de um projeto. E sim como você, enquanto profissional, pode estar solucionando esses problemas dessas pessoas. E todo dia a gente tem algum problema. Todo dia um potencial cliente tem algum problema, algo que precisa ser resolvido. Isso é muito além daquilo que consta lá no RT. Grande parte dos meus serviços não estão na RT, porque vão além de projetos, mas eu consigo ganhar mais porque eu faço esse combo de serviço. Então, tenha esse olhar estratégico. E outra, quando a gente pensa em engenheiro tá para solucionar problemas. E muitas vezes vocês vão estar com problemas que vocês pensam que não sabem solucionar, mas vocês sabem sim, porque hoje em dia, como eu falei, a informação é muito fácil de chegar. E outra, não tenho medo de dizer eu não sei para um colega, para... Todo mundo tem um grupo de WhatsApp aqui dos alunos da faculdade, né? Vamos perguntar para os universitários. Não é vergonhoso dizer que não sabe. Vergonhoso é você não fazer porque você está encontrando uma desculpa. Então, eu acho que é muito importante o conteúdo que a gente mostrou aqui durante esse podcast. E eu acho que vocês podem escrever tudo que vocês podem tirar de benéfico para a vida. Então... E aproveita, já escreve, porque assim, não adianta, como eu falei, você ficar assistindo e não colocar em prática. Já coloca aqui nos comentários qual foi a sacada, a virada de chave que você teve nesse episódio de hoje. E aí não esquecer, né, que toda quinta-feira sai episódio novo no Engipod, né, Jailene? Com certeza. E outra, é muito importante também a gente saber o que vocês querem nos próximos episódios. Então, coloca nos comentários o que vocês querem, o que vocês esperam, porque é muito importante para a gente também entregar o que vocês esperam, né? E estaremos esperando no